Boa tarde, Brasil! Quanto tempo nós não estávamos aqui, né? E nós estamos aqui nessa tarde muito especial. E eu quero dizer para vocês que eu tô feliz demais de estar aqui essa semana com vocês. Quero convidar vocês, nós vamos ter algumas lives com algumas pessoas contando o seu testemunho do que viveu no seu casamento. Eu quero começar já dando boas-vindas à galera que tá entrando aí. Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindas também, né? Eu tô vendo que algumas audiências nossas aqui são masculinas. Hoje nós vamos compartilhar, gente, mais um testemunho de uma pessoa que viveu uma cura nas suas emoções, mesmo vivendo a traição, mesmo vivendo dores, né, que parece que não vai acabar. Eu sei, gente, que a gente vive situações que a gente olha e diz assim, meu Deus, será que um dia isso vai acabar? Né? Eu escuto muito depoimento de pessoas que dizem assim, Nath, a dor é tão profunda que às vezes eu penso em morrer. E hoje a gente vai escutar mais um testemunho aqui conosco, né? De uma pessoa também que viveu esse processo. E olha, gente, como é importante a gente ouvir testemunho, não é? Como é importante. Olha, o que tem de gente que manda mensagem me dizendo assim, Nath, escutar o seu testemunho, escutar a sua história mudou tanto a minha cabeça, mudou tanto as minhas emoções, eu vivi curas, eu fui encharcada de uma nova esperança, minha fé foi fortalecida. Então eu falo para as pessoas que escutar testemunho, gente, é muito importante. E o mais importante, gente, deixa eu contar para vocês, é que escutar testemunho é importante até para quem conta. Porque eu mesma, toda vida que eu conto a minha história, olha, eu sou tão edificada, eu sou tão encharcada, sabe? É como se Deus relembrasse para mim de uma forma tangível, né? O amor dele, o zelo dele, o propósito dele sobre a minha família, sobre a minha casa. Então eu quero convidar vocês a convidar muitas pessoas a estar conosco nesse momento, né? Onde a gente vai escutar mais uma história de uma pessoa que viveu uma cura profunda nas suas emoções e um fortalecimento espiritual a partir de uma dor que parecia que era o fim, né? Então eu quero convidar a Gemily, cadê você? Deixa eu ver se ela já tá aqui comigo. Gemily, me dá um oi aí, meu amor, que aí eu convido você pra estar aqui comigo, tá? Aqui. Pronto, já mandei o convite, vamos esperar ela entrar pra gente bater esse papo. Oi, oi, oi! Oi! Boa Tudo bom, Nath? tarde! Nossa, quanto Boa tempo, tarde. moça! Como você Nossa, está? tô bem, graças a Deus. Eu acho que eu vou botar o fone, que sua voz está bem distante. Minha voz está distante pra você? Tá bem distante. Deixa eu ver se eu botar o fone, melhora. Tudo bom, Nath? Tudo ótimo. Olha, o áudio pra mim tá tudo perfeito. Tá, né? Pode ser que o seu esteja dando essa interferênciazinha, porque pode ser que você não tenha. é, Ai, gente. Atualizado o aplicativo. Ai, deve ser então, porque eu não atualizei, não. Deixa eu Aí, às colocar vezes, aqui. aí, às vezes, ele dá Pode ser essas que melhore. interferênciazinhas, É. né? Ah, melhorou. Melhorou? Então, ó. Melhorou. Gente, tá tudo bem pra vocês? Vocês estão escutando direitinho? Me dá um ok, a galera que tá aqui com a gente, me dá um ok. E você tava, acredito que você já tava desde o começo da live. E eu sempre falo para as pessoas que como é importante pra gente ouvir testemunhos, né? Ouvir depoimentos, como eu escuto muito isso, sabe? As pessoas assim, Nath, eu tava aqui desesperada, orando e tal, de repente eu peguei você na internet, eu escutei sua história, foi como uma resposta de oração. E de fato, muitas vezes é. Porque quando nós estamos encharcadas de uma emoção, né, principalmente gerada por uma traição, por uma crise no casamento, a gente fica com aquela sensação de não saber o que fazer, né? E essa sensação, ela é terrível, porque é como se você literalmente estivesse num barco à deriva num mar muito agitado. Então você olha para um lado, olha para o outro, você não vê nada, a não ser águas, né? E aí você muitas vezes tem a sensação de que a morte é a solução. E a gente está aqui, né, Gemily, para falar que não é a solução. A morte não é a solução, o divórcio muitas vezes não é a solução.
É É, verdade, e que sim, tem jeito, e é possível sim. Viver é verdade. como o Beto sempre fala pra mim, né? Pegar esse limão e fazer uma limonada. Gente, eu passei tanto hidratante no meu rosto que eu tô vendo agora que tá brilhando meu rosto. Porque Brasília tá tão seco que de vez em quando eu tenho que parar pra passar uns hidratantes. É verdade. Voltando ao assunto que importa, mulher ser mulher, né? É, Para no meio da live pra ver se tem como botar botox, se tem. eu sou assim, eu fico me olhando. Jamie, conta um pouco pra gente, faz da sua longa história, uma curta história, conta um pouco pra gente do que você viveu no seu casamento. É, óbvio, é evidente que a gente sempre pede para ter um zelo, né, nos nomes, né, pra gente ter esse zelo, esse cuidado. Mas conta um Sim. pouco pra gente do que você viveu e como foi que a Nath entrou na sua vida. Boa tarde, meninas. Tem alguns homens aí também, então boa tarde, Nath. Olha, é gratificante estar aqui. Sou uma filha sua, né, nesse processo e realmente, assim, outro dia você postou um celularzinho e colocou lá como você já venceu a dor, alguma coisa assim, você colocou. E eu coloquei lá, né? Eu falei assim, gente, eu achava que era loucura ter essa mulher. Eu falava, gente, essa mulher faz muita propaganda e eu não sei não, viu? Se isso é verdade não. Porque eu estava numa dor tão profunda que quando eu ouvi você dizer, gente, é possível, eu ficava assim, ai, gente, eu já não tô aguentando mais essa mulher falando isso. É impossível vencer a dor da traição. Eu falava, gente, isso é maluquice dessa mulher. Ai, Louca! a traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu ficava repetindo isso para mim às vezes aqui em casa, e eu falava, a dor foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Gente, a Nathalie, eu acho que tem hora que. E às É vezes, louca! Nath, não vou mentir para você, não. Em algumas aulas Ai, suas, dá raiva de você. Quando você dá. fala algumas coisas assim, você Eu, fala, não, essa mulher é maluca. Da onde ela tirou isso, meu Deus do céu? Que eu vou sair. Gente, não é possível isso. E a gente fica mergulhada nessa dor e achando que não tem jeito, como você falou aí, achando que as coisas realmente não vai para frente. E aí eu até escrevi lá no post seu, eu coloquei lá, eu venci a dor da traição. Hoje eu posso dizer isso porque eu me lembro, e uma vez você usou, eu coloquei isso lá no texto. Uma vez você falou isso e eu fiquei assim, eu falei, gente, será que eu vou conseguir isso? Você falou, olha, hoje a dor é uma ferida. O que você está sentindo é dor, então tá ferido. Mas vai chegar o dia que você vai lembrar, porque não vai te dar amnésia. Mas você vai lembrar, mas não vai ter dor, porque virou cicatriz. Eu falei, verdade. gente, será que eu vou chegar nesse nível? E hoje eu posso dizer com todo amor no meu coração, para todas vocês que estão aqui, é possível sim vencer a dor da traição, porque eu venci. Hoje eu me lembro, não me causa dor, não, choro, não vem o choro, aquela crise de choro, de lembrar das coisas que eu vivi, porque eu realmente fui curada. Hoje virou uma cicatriz. Me lembro? Lembro. Não me deu amnésia mesmo não, viu, Nath? Realmente eu me Graças lembro, a mas Deus. para a glória de Deus, eu realmente não sou mais escrava do medo, da incerteza, da insegurança, da vergonha, da humilhação, porque a gente se sente tudo isso. É um turbilhão de sentimentos que a gente tem, porque a gente tem vergonha, a gente quer se esconder, a gente não quer sair de casa, É assim a gente mesmo. não quer viver. A verdade é essa, a gente não quer viver, né? E eu e meu cônjuge, depois de um tempo, eu fui percebendo que ele não me fazia falta. Eu fui perceber que ele não me fazia falta. Por quê? Porque eu estava vivendo num tempo que eu estava clamando por atenção, eu vivia pedindo, mendigando amor, eu não tinha mais amor da parte dele, eu não tinha afeto, eu não tinha carinho, eu tinha muito repúdio, e tenho ainda, às vezes ele ainda aparece com os repúdiozinhos dele, porque ele quer deixar bem claro que não quer nada, e ao mesmo tempo mas eu também não dou assim, atenção, mas ele dá umas ratadinhas. Ele dá essas ratadinhas por quê? Porque no fundo, não é verdade. Né? Ele tenta se esforçar ao máximo para dizer que não sente minha falta. Esse esforço todo, porque ele não deixa de me seguir, ele não deixa de olhar as coisas que eu posto. Ele vai atrás de mim na rua, coisa que eu nunca imaginava.
Mas hoje eu sei qual é o meu lugar, sei qual é o lugar dele e sei qual é o lugar de Deus na minha vida. E acima de tudo, de qualquer coisa, e eu lembro, Nath, muito bem, que você falou também sobre barganha. E eu de verdade, eu tinha medo de realmente estar servindo a Deus, de estar orando, porque a gente ora muito, pedindo a Deus, e aí eu ficava, meu Deus, será que eu estou fazendo isso só porque eu quero receber algo em troca? Porque isso para mim também foi muito, foi um confronto. Porque eu falei, eu não quero estar nesse lugar porque eu quero receber alguma coisa. Eu quero estar nesse lugar porque, de fato, é esse lugar que eu preciso estar e que eu quero estar, porque Deus tem que ser maior na minha vida e eu quero te amar, Deus. Acima de qualquer coisa, eu quero amar o Senhor. É engraçado, nesse deserto, eu aprendi algumas coisas. Muita gente fala, o pós-deserto. Tem gente que fala que o pós-deserto é quando o marido volta para casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é verdade. O pós-deserto é quando você entende o que é de fato o deserto na sua vida. Porque o deserto só é deserto na sua vida, de verdade, quando você não tem um encontro genuíno com Deus. Quando Mas você... conta a tua história, mulher. Tu tem que contar a tua história, que o povo não tá nem sabendo o que aconteceu contigo. É verdade. A mulher já tá Então, gente, eu fui traída. A gente quer falar da cura, né? Fala aí, conta. Então, meninas, de verdade, assim, como eu vivi essa fase, né, com meu marido dentro de casa, eu vivi as duas fases. A fase da traição, eu descobri a traição com ele dentro de casa e tentei segurar ele o máximo que eu pude, até que chegou o dia dele sair mesmo de casa. A verdade é essa. Mas, assim, quando eu descobri de um jeito péssimo, né? A amante postou uma foto dela com a minha cunhada. Com a minha cunhada e falando um monte de coisa sobre a minha cunhada. Ali meu chão caiu, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Vi ela em hotel, que eu já tinha ido com meu marido, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, meu chão caiu, meu marido não veio para casa, e eu fui atrás da amante. Fui atrás, assim, por telefone, né? Mandei mensagem para ela, falei, vem cá, o que é que você tem com meu marido? E aí ela começou com uma conversinha melosa, não sei o quê. A gente nunca teve nada porque a gente te respeita e não sei o quê. Então, assim, porque ele te respeita demais, mas ele não ama você, ele não gosta de você, ele quer ficar comigo. E nesse dia, aí foi quando eu virei para ela e falei assim, tá, se ele resolver hoje sair de casa, ele vai. Mas se ele resolver ficar, e aí? Essa menina virou no tetel, quando eu falei isso para ela, porque ela entendeu que ele não ia sair, que ele não ia querer sair. Aí foi quando ela começou a postar um monte de foto dela com ele para mim. Aí quando meu marido chegou em casa, aí ele não sabia que ela já tinha me mandado, mas ele sabia de alguma coisa porque ela ficou em comunicação com ele o tempo todo, porque eu ligava para ele, o telefone dele ocupado. Eu ligava para ela, o telefone dela ocupado. Gente, dali por diante a minha vida virou do avesso, porque eu não era mais eu. Eu vinha de uma depressão, de um segmento de depressão muito forte. Inclusive, gente, essa depressão que eu tive não foi psíquica, tá? Essa depressão foi causada pela tireoide. A tireoide, ela foi um sintoma do problema que eu tinha na tireoide, que eu tenho, né? Eu faço tratamento da tireoide. Então eu já vinha num sistema muito declinado. Eu estava doente, eu estava realmente focada na doença o tempo todo, achando que eu estava em depressão. Eu procurei psicólogo, psiquiatra, e nada funcionava. Tomava medicações mega fortes e nada funcionava. E aí eu tinha problema com a igreja, eu já estava com problema na igreja, não me adequava a algumas situações da igreja, a liderança. Na época eu fazia parte do louvor e eu já não estava muito bem com o líder, mas não era o problema, não estava no líder. O problema estava em mim. Tudo estava realmente girando em torno de mim. Eu era o problema.
E eu brigava com tudo, com todo mundo. Eu estava briguenta, eu estava rabugenta, murmurenta. é, Hoje eu falo assim, eu falo, meu Deus do céu, que situação. Já teve situação hoje que eu olho e falo, meu Deus, se fosse a Jamile antiga, essa Jamile agiria totalmente diferente. Então, eu estava doente, meu marido também, porque eu não culpo, gente. Ah, mas e não coloco 100% de culpa nele, por quê? Porque eu vinha de um quadro ruim, e aí eu descontava muita coisa nele. Eu já xinguei meu marido, eu já apontei faca pro meu marido nessa época mesmo da traição, que eu via mesmo assim, a gente sente que continua, mesmo falando que não tá, e chama a gente de louca, e chama a gente de doida. Gente, eu não dormia mais. Eu estava virando vegetal em cima da cama, porque eu também não dormia, não levantava da cama, não queria saber de nada. Meus filhos reprovando, meu filho em todas as matérias, e eu não acordava para a vida, porque eu estava totalmente escravizada por aquela situação da traição que eu estava vivendo. Além dos repúdios, gente, eu passei por situações mesmo assim, eu me sentia usada, ele não me beijava, eu pedia beijo para ele, ele reclamava, ah, que saco, não sei o quê. E eu ficava olhando assim, aquilo me doía. Aí eu falava, ah, vamos sair, vamos para algum lugar. Com você eu não vou para canto nenhum. Gente, essas coisas que a gente escuta deles e que vocês escutam também, e hoje eu entendo muito bem, ontem eu estava falando a esse respeito, e a gente só vai entender isso quando a gente entra no mundo espiritual. Porque, de fato, não é contra o ser humano que a gente guerreia. Eu via ele com nojo de mim. Mas a verdade é que hoje eu entendo, sabe, Nath, que ele estava lá com ela, quando ele vinha, ele sentia nojo dele mesmo. Era dele que ele sentia nojo. Então ele não tinha coragem de tocar em mim. Só que na minha cabeça, o que eu entendia era, ele me odeia, ele não me quer Ele ter não por me ama perto, mais. ele não me ama mais. Então, porque na nossa cabeça a gente usa muito a palavra eu acho. Ah, eu acho isso, eu acho que ele tá lá, eu acho. Aí você começa a pensar mil coisas na sua cabeça, você quer ir atrás, você quer fazer fakes na internet aí, pra ir atrás. Gente, eu fiz de tudo, eu fiz tudo isso e um pouco mais. Eu fui atrás, ela me ligava, me xingava, eu também, e era aquela bagunça, e ele assistia, ficava olhando. Eu e ela no telefone discutindo, ele aqui perto de mim, e eu falava, fala alguma coisa. E ele fazia assim. Então, E é uma coisa, né, Gemily, que você está falando, é muito comum, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nós estamos compartilhando aqui, gente, não é um respaldo para o pecado. Porque pecado não se justifica. isso. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que quando a gente conta a nossa história, a gente não está querendo se colocar no lugar de vítima e falar que tem um vigarista. Não, gente. Nós estamos contando o que nós vivemos para dizer para vocês que estão aqui conosco que se na nossa vida houve cura, houve libertação, houve santificação, houve alegria em meio ao caos, a gente está querendo dizer para vocês que vocês também podem. É esse o intuito. A gente entra aqui nas redes sociais e uma coisa que eu quero dizer para vocês é assim, nós precisamos parar com essa coisa de defendermos uma classe social, uma classe de gênero. Gente, nós não estamos defendendo o macho e a fêmea, não. Nós estamos defendendo um propósito chamado casamento. Então, porque abandona ele, não sei o quê. Calma. Respirem, mulheres. Respirem. Outra coisa, o que ela também está contando aqui é assim, eu vivi tudo isso. A culpa é 100% dele? Não, a responsabilidade do casamento é do homem e da mulher. Então ela deixou muito claro. Eu vivi um estágio depressiva, eu atacava todo mundo, eu era grosseira, eu era rixosa com todo mundo, eu era rabugenta. Então o que acontece? Tudo isso coopera para um fim de casamento, coopera para uma traição. Justifica? Não. Não existe justificativa para pecado. Mas isso coopera. Então, quando a gente para analisar, quando a gente para viver, e eu lembro demais que quando a Gemily veio ficar comigo, a gente, em alguns momentos de mentoria que a gente fez, há sempre um desejo de argumentar
a sua santidade e o pecado do outro. Como se isso, gente, amenizasse a dor. Não ameniza. Deixa eu falar para vocês. Verdade. Falar que ele não presta, que ele é um pecador, que ele fez isso, aquilo, outro, não diminui a tua dor. Pelo contrário, aumenta a tua dor. Porque diante de toda essa situação, no fundo, você queria estar com ele. No fundo, você não queria estar vivendo o que você está vivendo. Então, presta atenção. Respirem, mulheres que estão aqui nos ouvindo. Respirem, homens que estão aqui nos ouvindo. E calma o coração de vocês para vocês ouvirem uma jornada de cura. Vocês estão aqui, não é por causa de uma restauração de um casamento. Não, vocês estão aqui para viver um processo de uma cura no coração de vocês e um fortalecimento espiritual. Então, parem de querer julgar, parem de querer ficar assim. Nós não estamos defendendo, gente, a Gemily que vive uma traição ou o marido. Não, nós estamos falando o que Jesus fez. E se Jesus fez na minha vida, na vida dela, pode fazer na sua. Então, calma, ok? Vamos lá. Gemily, aí você viveu essa traição, descobriu tudo isso, ele saiu de casa. E aí, como é que começou a sua jornada? Acho que foi aí que a Nath entrou, não foi? Foi aí. Porque, assim, já no finalzinho, antes dele sair, que inclusive antes dele sair, eu peguei uma foto sua com o Beto e mostrei pra ele. Eu falei, você tá vendo esse casal? Esse casal aqui é eu e você. Porque eu já vejo a gente lá na frente vivendo uma outra realidade do que a gente tá vivendo hoje. Ele falou, quem é esse aí? Eu falei, tá vendo esse homem aqui? Tô falando do Beto. Eu falei, você tá vendo esse homem? Esse homem traiu várias vezes essa mulher. Eles se divorciaram dele. Ele ficou em Brasília e ela em Fortaleza. Você tá vendo isso aqui hoje? Sabe quantos filhos eles têm? Eles têm uma creche. São 4 filhos que eles têm. Porque Deus restaurou a vida deles. E Deus vai fazer isso na nossa. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou chegar nesse patamar. E é engraçado porque a gente se espelha nas pessoas, mas a gente não sabe qual foi o preço que ela pagou para chegar naquilo ali, né? E hoje eu estou entendendo muito bem isso. Você está entendendo? Então, aí logo em seguida, assim, uma semana depois disso, eu lembro que ele realmente resolveu sair de casa. Ali, naquele dia que ele pegou as coisas deles e saiu, que eu fiquei dentro do quarto, eu falei, Deus, agora só um milagre, porque eu conheço o marido que eu tenho. Só um milagre. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo, agora sim, eu vou agir. Uau! E ali virou uma chave na minha cabeça, eu já te acompanhando, eu ainda não fazia ainda o curso, mas eu já te acompanhava. E ali, realmente, e você fala muito sobre controle, né? E aí eu fui entender o que era controle. Foi nesse dia que eu entendi. Eu falei, caramba, até agora eu lutei no meu braço. Eu lutei nas minhas forças. Quanto mais eu ia atrás, mais ódio parece que eu fica, né? E aí foi quando ali eu comecei a acalmar meu coração. Aí eu entrei realmente num processo de deserto que a gente chama, né? E dentro desse processo eu fui entendendo, de acordo com os seus ensinamentos, tudo que a gente vai aprendendo dentro do curso. Gente, faz esse curso. Você que pode fazer, em nome de Jesus, faz. Porque realmente, assim, foi o pontapé inicial para que eu vivesse essa jornada toda que eu vivo hoje. E realmente, gente, não é conto da carochinha. Não é mentira o que a Nath diz nessa jornada. Se você se propõe, porque tem isso também. Você compra o curso e fica lá engavetado o curso e você não faz. Então, em nome de Jesus. Tem gente ainda da minha turma ainda que não fez o curso todo. Então, não está vivendo ainda o processo. Eu sou da 5. Eu sou da 5. Então, assim... e eu lembro disso, que a Nath pegava mesmo no nosso pé e falava, gente, vocês precisam fazer as aulas, vocês precisam assistir as aulas, vocês precisam assistir as aulas. Quando eu entrei, eu entrei para mergulhar naquele curso, porque eu falei, eu quero sair dessa vida. Eu não quero ficar mais carregando essa dor que está acabando com a minha alma. Eu lembro que minha sogra falava muito isso, Jamile, fala com seus pais, o que está acontecendo, porque tudo eu estava sofrendo sozinha, porque eu não queria expor. Gente, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu vejo dessa forma, de não expor ele. Por quê? Porque ele sozinho se estrubicou com a outra lá. Porque a outra que fez isso no nome dele. Foi ela que foi atrás, inclusive, dos meus pais. Então, assim, não precisou de eu fazer nada disso. Aí foi quando meus pais falaram, não, minha filha está precisando de ajuda.
E aí foi quando eu realmente me aproximei novamente dos meus pais. Foi onde eu comecei a resgatar os valores familiares, comecei a resgatar valores em mim, como mulher. É importante a gente falar desse holofote, Nath, por quê? Gente, enquanto seu holofote estiver no outro, você vai ver os defeitos dele, você vai ver o mal que ele fez para você se vitimiza, enquanto você tiver com esse holofote virado para ele. Mas quando você, de fato, vira o holofote para você, aí sim vai começar a sua jornada. Por quê? Porque aí você vai entender quanto você estava no controle, quanto você era má também, que você não é coisa boazinha, não. É como ela falou, a gente não está justificando o pecado dele. A gente está tentando entender aqui quem é você, de fato, o que você precisa fazer para mudar, porque do jeito que está não está bom. Do jeito que está, não está funcionando. Eu costumo dizer que se você quer um resultado diferente, então você tem que fazer diferente. Porque se você não fizer diferente agora, você não vai ter um resultado que você deseja. Só então, que de fato, você nunca vai fazer coisas diferentes tendo a mesma mente. Ou uma mente tendo a que mesma sangra. mente. Olha só, gente, escuta essa aqui. Se você está vivendo uma dor, né? Se você vive uma traição e você está vivendo uma dor, quem está sangrando, sangra em todo lugar. Beijo, meu amor. Quem está doente, adoece em todo lugar. Quem está triste, entristece em todos os lugares. É verdade. Então, quando ela fala sobre você virar holofote para você, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma curiosidade que eu acho que vocês não sabem. Mas eu entro nas minhas redes sociais, eu tenho uma equipe que cuida, mas eu entro nas minhas redes sociais e de vez em quando eu vou ler os comentários. Eu faço isso. Quando eu vejo determinados comentários das pessoas duras, tem umas pessoas que entram, se valorizem mulheres, não sei o quê. Quando eu entro na rede social dela, é nítido, nítido. Primeiro ponto. Jesus na vida delas está longe. A gente vê pelas fotos. Eu não consigo entender uma pessoa que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará e tá postando uma foto do bumbum com biquíni enfiado no rabo, a coisa mais maravilhosa do mundo. Para mim isso não dá match. Não funciona. É verdade, não é coerente, né? Aí segundo, você entra nas redes sociais e você vê da pessoa, ela tá sempre sozinha, normalmente com uma criança, ou seja, é uma pessoa que a boca dela fala do que tá cheio o coração dela. Amarga, dura, fria, ataca o tempo todo. Por quê? Porque tá sangrando. Aí eu entro, quando eu vejo, eu nem respondo mais. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa não quer solução, ela quer continuar sangrando. E tá tudo certo, cada um faz as suas escolhas e tem as suas consequências. É verdade. Então, uma coisa, e aí você viveu a sua jornada, fez o curso. E eu lembro que na sua turma foi quando eu lancei o grande desafio, né? Que eu disse assim, olha, gente, eu tô orando, porque eu quero que Deus levante as 50 Natalies na nossa nação para ser uma voz para ajudar outras pessoas. E eu lembro que você tem um processo tão profundo, diz assim, Nath, eu quero viver minha cura, eu quero destronar o marido da minha vida, ou seja, a minha vida não vai mais girar em torno desse Deus que eu criei, né? Uhum. Desse homem que virou o meu motivo de viver e de alegria. E eu quero ser livre. Amém. E eu lembro que você mergulhou nas mentorias, você mergulhou nas aulas. E quando foi a grande virada de chave? Então, foi justamente na aula de destronar, né? E ali naquele processo, como eu estava falando para vocês, que você precisa querer, né? Porque Jesus, o Espírito Santo não é invasor, ele é amoroso, ele espera, ele é educado. Então, ele vai esperar você, simples assim. E você vai ter que dizer, eu quero, eu preciso viver isso e eu quero viver isso. E aí sim você vai mudar de comportamento e esse holofote vai virar para você e você vai viver, de fato, essa jornada. Então, quando foi nessa aula de destronar Jesus, amado, realmente eu vivi um encontro genuíno com Jesus ali. Ali realmente foi uma mudança drástica, assim. Todos os desafios que, inclusive, você faz ali, da leitura de Provérbios 31 para a gente ler, reler, bota na primeira pessoa, profetiza isso na sua vida. E eu chorava, porque eu li aquilo, eu falo, meu Deus, eu não sou nada dessa mulher aqui. Eu não sou nada dessa mulher, nem esse valor que está dizendo aqui que essa mulher tem, que o valor dela excede o de rubis, eu não me sinto valorizada desse nível. E eu achava que quem tinha que me valorizar era o outro, né? Era o cônjuge que tinha que me valorizar.
E na verdade não é. Pô, olha só o tanto que os nossos sentimentos se confundem e que a gente fica totalmente perdida. A É. gente precisa viver esse pontapé inicial. Se você pode, entra nesse curso e mergulha nele. Porque foi aí, gente, que virou a chave. E foi no Destronar. Foi no Destronar que eu entendi que meu marido estava entronizado da ponta do pé, ao último fio de cabelo, estava entronizado na minha vida. E eu falava, meu Deus, o nome casamento também. Eu entronizei isso, eu achava que isso era status, né? É um status e eu precisava carregar ele. Todo mundo tinha que ver que eu estava bem no meu casamento, só que dentro de casa, vivendo um inferno, vivendo dentro de quatro paredes. Como você falou aí, Nath, a gente fica amarga, a gente derrama desse veneno na vida de todo mundo. Os meus filhos, tristes, magoados comigo, sabe? De uma profundidade. Eu lembro que também no curso você colocou lá para a gente perguntar para algumas pessoas dos nossos defeitos. E eu pedi para o meu filho fazer isso. Eu falei, meu filho, eu não vou julgar você, eu só quero, porque eu preciso entender um pouco da minha trajetória até aqui. Oi? Eu preciso entender um pouco quem eu sou, né? Quem eu sou, eu preciso entender algumas coisas sobre mim. E, gente, eu fiquei com vergonha quando ele me descreveu, quando meu irmão me descreveu. Eu chorei muito, eu falei, Deus, eu não quero ser mais assim. Eu preciso mudar. E eu comecei a focar nessas pequenas coisas. E aí veio Destronar. Então, meu coração realmente estava mergulhado nisso. Realmente, eu me debrucei assim, para ouvir Agora a Jesus. pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. E aí, o marido voltou para casa? Não. Meu Meu marido não voltou. E como é que o seu marido não voltou para casa, seu casamento não voltou para casa e você é feliz e você tá bem? Como é que pode isso? Estou muito feliz, eu estou muito contente, Nath. Realmente, assim, o Destronar, que foi ali com o pastor Hudson. Pastor Hudson foi assim, eu sigo ele agora, né? Gosto muito da palavra dele. E ele falou sobre o Destronar ali. Quando ele falou sobre o Destronar, foi aonde eu entendi que realmente eu estava entronizando, foi aonde eu entendi que Jesus precisava entrar na minha vida, que Jesus precisava fazer uma mudança drástica dentro do meu lar. Gente, demônio nenhum entra sem ser convidado. Então, se sua casa está nessa desordem toda, é porque ele foi convidado a entrar. Me desculpa dizer isso, é forte isso, mas é verdade. Então, tá na hora de você mudar esse jogo. Tá na hora de você mudar essa história na sua vida e convidar Jesus para entrar. Foi nesse Destronar que eu falei, Deus, eu sou o vaso, eu preciso ser quebrada, me destrói. Porque eu orava, gente, eu orava mesmo, pedindo para Deus, ele é teu vaso, Deus, ele é teu vaso, ele é teu vaso. Tudo era ele, mas era eu que precisava ser quebrada, ser destruída mesmo, se virar pó e fazer e reconstruir de novo. E para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele me reconstruiu das cinzas, me colocou no lugar alto, porque a Bíblia diz que a gente anda em lugares altos, ele me tirou do lamaçal do enxofre, do inferno, me tirou daquele lamaçal do pecado, me transportou para a sua maravilhosa luz. Ele me deu um banho, lavou as minhas vestes, me vestiu de novo. É o que diz lá em Isaías 61. Eu falava, Deus, eu quero ter essas vestes de louvor na minha vida, essa veste de alegria. Tirar esse luto, eu quero ter festa. Eu dizia, quando meu marido voltava, fazer uma festa. Não, hoje eu vivo em festa. Hoje eu vivo em alegria, porque de fato eu não preciso dele para ser feliz. Meu casamento não precisa dele para ser feliz. Eu não preciso estar casada. Eu não preciso de homem para ser feliz. Eu sou feliz porque eu tenho realmente uma vida com Jesus, uma vida realmente extraordinária nele. E eu sou muito grata pela sua vida. Assim, gente, eu costumo dizer que o deserto, você passa por algumas fases dentro dele. A primeira é o desespero. A primeira coisa que vem o estalo, o desesperar. Só que dentro desse desespero, você entende o que é confiar. Você vai aprender a confiar em Deus. Você vai aprender a amar a Deus. E quando você passa a confiar, aí vem o descanso. Aí você entra na fase do descanso. E depois você entra na fase da espera. Só que quando você entra nessa fase da espera, que é a fase, para mim, melhor que tem, parece ser a mais difícil, gente, mas tem sido a melhor na minha vida. E eu tenho entendido que dentro dessa fase da espera, te faz amadurecer, essa espera, você passa a entender que você precisa ser como Jesus.
Você precisa andar como Jesus, falar como Jesus. As suas expectativas você começa a viver as expectativas de Deus. Você começa a ter o olhar como de Deus sobre as coisas. Você não consegue mais olhar para o caos e não extrair algo de bom dele, porque tem algo bom ali que eu posso extrair para mim. O olhar de Deus é o olhar de compaixão. Você já não olha mais com o olhar com o olhar de raiva, de ódio do outro. Mas você consegue extrair, né? Você consegue extrair a beleza. Você sempre vai ter algo de bom para tirar. Porque na perspectiva de Deus sobre as coisas, gente, ela não vai ficar daquele jeito. Foi assim com Pedro. Pedro, Jesus olhou para ele e disse, Pedro, você não vai ficar desse jeito. Eu te escolhi porque você vai ser pescador de homens. Eu vou fazer você pescador de homens. Esse Pedro que hoje está aqui, bruto, vai sair disso e vai fazer algo muito além do que eu quero. Então, na perspectiva de Deus, a gente já não olha mais com o nosso olhar carnal. A gente olha para o outro dizendo, acabou, está destruído, não tem jeito mais, é melhor largar. Mas quando a gente olha na perspectiva de Deus, a gente fala, tem jeito, Jesus faz, Deus muda o caráter, Deus muda, essa humanidade dele vai cair por terra, as coisas vão ser diferentes, Deus vai produzir frutos tremendos através dessa pessoa. Porque a gente começa a olhar na perspectiva de Deus. E, claro, andar no Espírito. Porque você começa a entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, mas são contra hostes espirituais da maldade. Gente, se seu cônjuge chega aí com raiva, com ódio de você, é porque a luz não combina com as trevas. E aí você está na luz. Aí você fica assim, entendendo, meu Deus, eu vivi tantos anos com esse homem, 30 anos, 40 anos, esse homem hoje me odeia, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Não é porque você tem o Espírito Santo de Deus que não está nele mais. Você quer que ele tenha o Espírito Santo, mas ele não tem. Mas e aí entra... Jamile, uma coisa que eu queria falar aqui, aproveitar a sua fala, Sim. que eu queria falar para as mulheres que estão nos ouvindo, é que existe uma máxima que as mulheres querem mudar o outro, que o outro pare de pecar, que o outro se converta, mas elas precisam entender que só há um abandono do pecado, só há uma mudança quando há um encontro com a palavra. E às vezes você está dentro da igreja, você abre a Bíblia e você não tem um encontro com a palavra. E você que está tendo acesso a tudo isso não consegue mudar. Você imagina quem não tem acesso. Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla na nossa jornada, que é a história do virar o holofote para você, é exatamente isso, é trazer a existência da palavra, a sua vida, ao ponto de você ter um encontro genuíno e você viver sua mudança. Agora, Sim. A gente está caminhando aí para o final, e eu queria fazer uma pergunta para você que todo mundo me faz, e eu queria que você respondesse aqui ao vivo para todo mundo. E aí, Jamile, você superou a dor da traição? Superei a dor da traição, para a glória de Deus. Sou curada. Eu realmente virou uma cicatriz. Eu achava que era mentira, viu? Mas não é verdade, não. Essa mulher não tem pergunta, vou fazer de novo. A segunda pergunta. Ele não voltou para casa, o seu casamento não foi restaurado. E como assim você está feliz? Eu estou muito feliz. Eu fui curada, né? Hoje eu vivo uma verdade. Eu tive um encontro com Jesus. Realmente mudou a minha história. Eu realmente não vivo mais mergulhada nessa dor. Meus filhos também, né? Como eu falei para vocês, meus filhos magoados, tristes. Hoje realmente a gente vive uma santidade dentro de casa. Meus filhos falam da palavra de Deus, a gente comenta, vê o que Deus realmente tem feito nas nossas vidas. Realmente a gente está vivendo um oásis, viu? No meio do deserto. E eu costumo dizer, gente, sabe quando realmente você vai entender o que é Deus, o que isso tudo vai ter um fim na sua vida? É quando esse deserto vira prazeroso. Você tem prazer de estar, Deus, não me tira desse deserto não, porque foi nesse deserto que eu tive um encontro. Eu tive um encontro, o deserto é o lugar do encontro, né? E eu tive um encontro com Deus no meio do deserto, então esse deserto passou a ser prazeroso. Então, o meu pós-deserto já começou, porque eu vivo um pós-deserto na minha vida. Tudo que eu faço, Deus realmente mudou. Gente, meu marido saiu de casa, eu desempregada, eu desesperada,
com Eu duas lembro, crianças, sem eu saber o que lembro que fazer. eu lembro que quando você comprou o curso, você estava desempregada, né? Você disse assim, rapaz, eu vou comprar na fé. Eu não sei nem como é que eu vou Eu pagar vou, esse curso. não sei não. E eu paguei, Nath, eu paguei antes do tempo, Uau! inclusive o curso, viu? Eu não tinha dinheiro. Deus abriu a porta para mim. Eu comecei a trabalhar. Eu sou motorista de aplicativo. Hoje eu trabalho com isso, amo minha profissão, gosto demais da minha profissão. E fiz o curso, terminei o curso, paguei direitinho, graças a Deus. Aí, inclusive, hoje eu faço o curso Casa Real, né, com o pastor Juscelio. E assim, gente, a gente vai crescendo, a gente cresce nesse deserto, a gente tem realmente um encontro. Olha, eu realmente estava numa dor, numa depressão, desesperada, não tenho Então, depressão mais. Acabou isso, hoje eu vivo uma vida plena, de verdade. Jamile, me responde uma coisa. E a traição foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Foi, de verdade foi. Olha aí, Brasil, Porque se mais não uma fosse louca falando isso, aqui para vocês. somos duas. Porque realmente, Nath, se não fosse a traição, eu não teria me descoberto, né? Eu não É, teria descoberto tantas coisas incríveis que eu descobri a meu respeito, sobre a minha identidade, sobre os meus valores. Hoje eu realmente. A única coisa que ainda está faltando ali, eu acredito que já está acontecendo, é ver o meu marido me elogiar, né? Mas eu acredito que ele já me elogia por aí, ele só não é orgulhoso demais, não me elogia para mim. Mas para os outros ele me elogia que eu sei. vai chegar. Mas vai chegar o tempo. Mas sabe, hoje eu realmente eu vivo por Jesus, vivo pela minha família. Minha família realmente está realmente no meu coração assim de mudança. Eu tenho mudado, não estou 100%. Eu sempre digo que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então a gente vive uma transformação todos os dias. Todo dia tem algo para ser mudado e ser transformado em nós. Aprendemos muito, né, nesse período de deserto, nessa fase toda aí. Eu sou muito grata, Nath, eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida. Realmente, assim, eu ainda quero tomar um café, sentar com você. E a gente mora até perto, né? Eu Estaremos. sempre estou aí pelo Lago Sul. Então, assim, Eita! Nath, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela vida do Beto, pela sua equipe, a Fabi, né, as meninas. São os amores na minha vida. Realmente, assim, vocês nos servem. Quando vocês pegam, eu acho interessante isso. A gente reclama de tudo, o tempo todo dentro daquele grupo, né? E aí vocês entram e falam com a gente, aí a gente vai entendendo que realmente, assim, é a amargura mesmo, a dor que a gente está sentindo, que a gente está expondo ali de uma forma realmente em tudo. A gente reclama de tudo, a gente murmura de tudo, né? E aí vocês entram, assim, realmente, assim, com amor, com carinho, para nos servir. E assim que você precisar de mim também, estou aqui para te servir, porque realmente Obrigada. eu hoje eu vivo assim uma gratidão que eu não tenho como escrever. Dinheiro nenhum paga o que você fez Amém. por mim, pela minha casa, pela minha família. Pode ter Amém. certeza disso. Ó, e se Deus quiser, dia 15 de novembro estaremos juntas de novo na segunda edição, Uhul. né, do Eita, foi nosso tremenda a encontro. primeira, hein? Meu Deus. Prepara. A gente tem um encontro anual com as alunas, né, todo dia 15 de novembro. E por que a gente está aqui, né? E aí eu quero falar para vocês. Gente, todos os dias, essa semana, à noite, nós estamos tendo lives no YouTube, onde eu tenho feito momentos com pessoas convidadas e a gente tem compartilhado mais ainda palavras de inspiração para o coração de vocês. Então, se vocês quiserem participar conosco dessas aulas, é só entrar lá no meu canal do YouTube ou se inscrever, você vai receber tudo por e-mail. E nós estamos, sim, nos preparando para uma próxima jornada, onde a gente vai abrir uma próxima turma, em breve, do curso Virando o Jogo da Traição. Mas o curso, ele não é só sobre traição. Tudo que levou o seu casamento a viver uma crise, a você estar desgastado emocionalmente, a você estar enfraquecido espiritualmente, essa jornada é para você, porque a gente fala de muito mais o eu do que o nós, né? O nós quebrado é que faz resgatar o eu, que foi o que a Jamile viveu e foi o que centenas de pessoas viveram. Então, é muito louco a gente falar isso, mas a gente está aqui, né? Eu e a Jamile e outras alunas estarão conosco nessa semana, compartilhando exatamente isso, que é possível, sim, você transformar
um andor, uma grande bênção. E Aleluia. dentro do seu deserto, você edificar uma pavimentação para um grande milagre. Então, nós estamos aqui Amém. para dizer que nós somos, sim, um milagre. Eu sou um milagre. A Jamília é um milagre também. Então, por que Glória a você não Deus. pode ser um milagre? Né? E Deus, ele está de fato, ele está no trono dele, olhando sobre na terra e buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E, às vezes, a Aleluia. dor é a ponte que te leva a esse verdadeiro encontro, a essa verdadeira entrega. Então, eu quero demais convidar vocês. A Poliana está escrevendo: terapeutas, façam também, porque vai melhorar os atendimentos. E eu tenho mesmo, gente. Eu tenho alunas que são solteiras, eu tenho alunas casadas, eu tenho alunas que são terapeutas e psicólogas para aprender, eu tenho alunas que são conselheiras pastoral, eu tenho pastoras como aluna. Então, assim, você de fato pode viver uma gama de capacitação. Hoje a Jamile já é basicamente no grupo dela, porque a gente tem um grupo. Eu já nem entro mais lá, ela já virou, foi a mentora das meninas, já cuida das meninas lá. E é isso, curadas para curar, né? Amém, é Eu quero verdade. convidar vocês. Hoje à noite nós temos live no YouTube, compartilhando um pouco mais, né? Onde eu vou estar ali com a pastora Zenete. Então não fique de fora. Se inscreva, o link para você se inscrever, para receber todas as informações está na minha bio. E eu quero te agradecer mais uma vez por esse Obrigada. tempo Eu que juntas. agradeço. Deus te abençoe. Eu sei que aquele que começou Amém. a boa obra é fiel para cumprir todas as promessas da Aleluia. sua vida até a volta Glória a de Cristo Deus. Jesus. E é isso, Amém. Brasil. Um beijo no coração. Obrigada, Deus Nath. abençoe vocês e até mais Tchau, tchau, tarde. gente. Tchau. Tchau.